Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Sejam muito bem-vindos ao canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel ligado à Aliança Espírita Evangélica. Então vamos dando início ao nosso estudo do livro que é Espiritismo. Vamos começar hoje a primeira parte aqui do capítulo 3 do livro, que vai falar sobre solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Nesse capítulo vai falar sobre pluralidade dos mundos, da alma, o homem durante a vida terrestre e o homem depois da morte. Então hoje vamos ler 2 tópicos desse capítulo que vamos iniciar hoje, que vai falar sobre a pluralidade dos mundos e vai falar da alma também. Então, continuando, os itens, e no segundo capítulo vimos do item 1 até o item 104, a numeração continua, mesmo pulando o capítulo, iniciando um novo capítulo, mas a numeração continua. Então vamos iniciando aqui no item Pluralidade dos Mundos, começa com o número 105. Então vamos fazer a leitura aqui, conforme houver algum comentário nós vamos fazer os apontamentos necessários. Então vamos iniciando aqui falando sobre a pluralidade dos mundos. Então são perguntas e respostas, 105. Os diferentes mundos que circulam no espaço são povoados de habitantes como a Terra? E a resposta: todos os espíritos o afirmam, e a razão diz que deve ser assim. A Terra, não ocupando no universo em uma classe especial, nem pela sua posição, nem pelo seu volume, nada poderia justificar o privilégio exclusivo de ser habitada. Por outro lado, Deus não pode ter criado esses bilhões de globos só para o prazer dos nossos olhos, tanto menos que o maior número escapa à nossa vista. Então esse item está no Livro dos Espíritos, a questão número 55, e também na Revista Espírita de 1858, na página 65, onde vai falar da pluralidade dos mundos, por Camille Flammarion, que vai se aprofundar mais nesse assunto. Então, não é a Terra que tem a exclusividade de ser habitada, Há vários mundos habitados, conforme até a classificação dos planetas aí, Mundos primitivos, mundos de provas de expiações, onde se encontra a Terra, mundo de regeneração, os mundos felizes e o mundo dos espíritos puros. Questão 106. Se os mundos são povoados, podem sê-lo de habitantes em tudo semelhante aos da Terra? Em uma palavra, esses habitantes poderiam viver entre nós e nós entre eles? E a resposta: a forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve estar adaptado ao meio no qual deve viver, como os peixes estão feitos para viver na água e os pássaros no ar. Se o meio é diferente, como tudo leva a crer, e como parecem demonstrá-lo as observações astronômicas, o organismo deve ser diferente. Não é, pois, provável que, em seu estado normal, eles possam viver uns entre os outros como os mesmos corpos. É o que confirmam todos os espíritos. Então, conforme a categoria de planeta, é chamado também ser humano, mas o envoltório é adaptado para cada planeta. Aqui a matéria é mais densa. Há planetas que a matéria já é menos densa, então mais diáfano, não é tão pesado. Então vai conforme a composição do planeta. E a questão 107, encerrando esse item, a pergunta: admitindo-se que esses mundos estejam povoados, eles estão no aspecto intelectual e moral na mesma posição da Terra? Segundo o ensinamento dos espíritos, os mundos estão em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão nas mesmas condições que a Terra, outros estão mais atrasados. Os homens aí estão mais embrutecidos, mais materiais e mais inclinados ao mal. Há, ao contrário, os que são mais avançados moral, intelectual e fisicamente, onde o mal moral é desconhecido, onde as artes e as ciências alcançam um grau de perfeição que não podemos compreender, onde a organização física, menos material, não está sujeita nem aos sofrimentos nem às doenças, nem às enfermidades.
Os homens aí vivem em paz, sem procurar se prejudicarem, isento de desgostos, de inquietações, aflições e necessidades que os assediam sobre a terra. Há, enfim, os mais avançados ainda, onde o envoltório corporal, quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, a Terra não está nem na primeira nem na última categoria, mas é ela um dos mais materiais e dos mais atrasados. Então, aqui está mais explicando mais, né, uma forma mais completa, na Revista Espírita de 1858, na página 67, dos itens 108 a 223, e também na Revista Espírita de 1860, nas páginas de 318 a 320, a moral evangélica segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Então, aquilo como falamos, a Terra está na sua segunda categoria. Saiu do estágio primitivo, dos homens das cavernas, é muito atrasado ainda, né, no estágio de provas e expiações, está num período de transição, que vai sair de provas de regenerações para ir para o mundo regenerado, onde as pessoas não deixam de ser más, mas aí a preponderância já não é de tantas pessoas más, há mais pessoas boas do que pessoas más. Mas a Terra ainda é o estágio de um planeta atrasado, se comparado com os mais avançados. Então, na categoria de mundos, dos 5 que existem, né, como uma forma relatado através dos espíritos, a Terra está no segundo, indo para um terceiro grau, que pode demorar conforme a evolução da humanidade, tanto moral como intelectualmente. Aí vai depender de nós, né? Pode demorar séculos até milênios. Então vamos aqui para o próximo item, onde vai falar da alma. Questão 108. Onde é a sede da alma? A alma não está, assim como se acredita geralmente, localizada em uma parte do corpo. Ela forma com o perispírito um todo fluídico, penetrável, se assimilando ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, da qual a morte não é, de alguma sorte, senão um desdobramento. Podem-se figurar 2 corpos semelhantes, penetrados um pelo outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Na morte, um é destruído e o outro permanece. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é, ao mesmo tempo, interna e externa, quer dizer, ela irradia externamente, pode mesmo se afastar do corpo, se transportar para longe e aí manifestar sua presença, como provam a observação e os fenômenos do sonambulismo. Então, a alma, para entendermos, é o espírito encarnado. A partir do momento que desencarnamos, somos espíritos. Não deixamos de ser espíritos, mas é uma designação para identificar quando o espírito está encarnado. Então, nós temos uma alma. Então, onde é a sede da alma, né? O corpo físico, ele é animado pelo espírito que está aqui, pela alma, mas a sede está toda fora, né? O corpo mental. Então está falando aqui que há 2 corpos. O que permeia, que dá forma ao espírito, se chama-se perispírito. E tem um que, como está falando aqui, que se desfaz, né, conforme a morte do corpo físico, também se desfaz, que é o duplo etérico. Então, tem o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, né, a aura que envolve o espírito, e a sede da mente, no corpo mental, fica no espírito. E quando fala que se irradia, conforme estamos em desdobramento, isso acontece durante o sono, em sonambulismo, e há casos que se chama-se de bicorporeidade, onde a alma praticamente ela como se dividisse, mas ela se irradia em outro lugar, de uma pessoa que pode ser vista em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Mas isso daí é só com alguns médios que têm essa capacidade de fazer que o seu perispírito seja percebido
em dois locais diferentes, como se ele estivesse presente em outro lugar. Questão 109. A alma é criada ao mesmo tempo que o corpo ou anteriormente a ele? Depois da existência da alma, essa questão é uma das mais capitais, porque da sua solução decorrem as mais importantes consequências. Ela é a única chave possível de uma multidão de problemas insolúveis até hoje, por falta de a ter definido. De duas coisas, uma: ou a alma existe ou não existe antes da formação do corpo, sem que possa haver para isso um meio termo. Com a pré-existência da alma, tudo se explica lógica e naturalmente. Sem a pré-existência, é mesmo impossível justificar certos dogmas da Igreja. E é essa impossibilidade de justificação que conduz tantas pessoas que raciocinam à incredulidade. Os espíritos resolveram a questão afirmativamente, e os fatos, tanto quanto a lógica, não podem deixar dúvida a esse respeito. Que não se admita, entretanto, a pré-existência da alma, senão a título de simples hipótese, se se quer e se virá aplainar a maioria das dificuldades. Então, antes de existir o corpo físico, é óbvio que já a alma já existia, até porque toda a preparação do espírito para reencarnar é feita no plano espiritual. Então, a partir da concepção do pai, da mãe ali, para gerar, para vir uma nova criança na família, então toda a concepção é feita, né, o planejamento no plano espiritual. Então, sim, antes de existir o corpo, a alma já existe. Até porque em algum momento na existência, Deus nos criou simples e ignorante, o princípio inteligente, né? Então, a alma existiu em algum ponto da nossa criação. Então, nós somos imortais, mas Deus é eterno. Então, temos uma única vida com várias existências. 110. Se a alma é anterior, antes da sua união com o corpo, tinha a sua individualidade e a consciência de si mesma, sem individualidade e sem consciência de si mesma, os resultados seriam os mesmos como se ela não existisse. Então é óbvio, né? Nós não perdemos a nossa individualidade. Até porque toda vez que reencarnamos, nós não perdemos aquilo que adquirimos, né? As conquistas aqui na Terra, o conhecimento, as conquistas morais, né? E espirituais. 111. Antes de sua união com o corpo, a alma cumpriu um progresso qualquer ou estava estacionária? O progresso anterior da alma é ao mesmo tempo a consequência da observação dos fatos e do ensinamento dos espíritos. Então vai se evoluindo. O que pode ficar estacionário é a opção do espírito, quando encarnado, de não querer evoluir. Então, a nossa condição é vir para a Terra, colocar em prática toda a nossa programação que fizemos antes de reencarnar. Então, a tendência aqui quando reencarnamos é sairmos da Terra sempre melhores do que entramos. Podemos ficar estacionários, né? Mas como está dizendo aqui, antes de sua união com o corpo, a alma cumpriu um progresso qualquer ou estava estacionária. Então, na verdade, é feito um planejamento, mas tudo é colocado em prática aqui na Terra. Então aqui nós vamos colocar tudo em prova. 112. Deus criou as almas iguais, moral e intelectualmente, ou as fez mais perfeitas, mais inteligentes umas que as outras? Se Deus tivesse feito almas mais perfeitas umas que as outras, essa preferência não seria conciliável com a sua justiça. Sendo todas suas criaturas, por que isentariam umas do trabalho que impõem às outras para alcançar a felicidade eterna? A desigualdade das almas quanto à sua origem seria a negação da justiça de Deus. Então, né, isso não tem lógica. Deus nos criou a todos, simples e ignorantes. Uns estão mais avançados do que os outros, conforme vão vencendo suas provas. Tem aqueles que querem ficar parados, tem aqueles que querem evoluir. Por isso há o livre-arbítrio, né? Cada um faz da sua existência, da sua reencarnação, aquilo que melhor se aprouver. Só que no momento que retornamos, a parte espiritual, no momento do desencarne, aí vem, né,
ali a consciência à tona, e ali vem também ali como podemos dizer, os arrependimentos por não ter aproveitado a existência enquanto encarnado. 113. Se as almas são criadas iguais, como explicar a diversidade de aptidões e de predisposições naturais que existem entre os homens sobre a Terra? Essa diversidade é a consequência do progresso que a alma realizou antes da sua união com o corpo. As almas mais avançadas em inteligência e em moralidade são aquelas que viveram mais e progrediram mais antes da sua encarnação. Então, aquilo que havia dito, nós não perdemos tudo aquilo que conquistamos. Se uns são mais avançados do que o outro, porque progrediram mais, tanto em moralidade, tanto em inteligência, tanto como em espiritualidade. Então, por isso que há essa distinção entre uns mais evoluídos e outros mais atrasados. Uns aproveitaram melhor a sua oportunidade, outros não. 114. Qual o estado da alma em sua origem? As almas são criadas simples e ignorantes, como eu havia dito. Quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com uma igual aptidão para tudo. No princípio, elas estão em uma espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita da sua existência. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias. Isso está no Livro dos Espíritos, nas questões 114 seguintes. Então, como o espírito vai passar pelos vários reinos, a mônada, transitar pelo mineral, pelo vegetal, principiar ali, né, a inteligência no animal até vir ao reino nominal, então o espírito vai estagiando pelos reinos até tomar a consciência de si mesmo, quando passa para o reino nominal, e ali vai tendo o livre-arbítrio daquilo que ele quer fazer, se quer evoluir ou não. E o último item de hoje, o item 115. A alma realizou seu progresso anterior no estado da alma, propriamente dito, ou em uma precedente existência corporal? Além do ensinamento dos espíritos, sobre esse ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem sobre a Terra prova que o progresso anterior da alma deve ter se realizado em uma série de existências corporais, mais ou menos numerosas, segundo o grau que alcançou. A prova resulta da observação dos fatos que temos diariamente sob os olhos. Livro dos Espíritos, nas questões de 166 a 222, e na Revista Espírita de abril de 1862, nas páginas 97 a 106, onde está explicando melhor sobre isso. Então, o progresso é constatado que foi realizado em existências anteriores, né? Então, somos espíritos errantes até o momento que não teremos mais mais necessidade de reencarnar. Quando eliminarmos todos os nossos defeitos morais e atingirmos a perfeição, né, dos espíritos puros, nós não teremos mais necessidade de reencarnar. Mas a cada existência, a tendência é sempre evoluirmos, seja na forma intelectual, seja espiritual e seja moralmente. Então, essa é a tendência. Então, esses foram os tópicos que vimos hoje. E no nosso próximo estudo, que será a parte 2 aqui, já do capítulo 3, nós iremos ver o homem durante a vida terrestre. É um pouco extenso esse capítulo. Dá para dividir em algumas partes. Nós vamos ficar nesse tópico no nosso próximo estudo. Eu vou falar sobre o homem durante a vida terrestre, que dá para dividir em duas partes esse mesmo tópico. Então, vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais um dia de vida, por esse estudo que estamos fazendo no livro O que é o Espiritismo, e se for da vontade do Pai, que possamos nos reunir no nosso próximo estudo, no nosso próximo vídeo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.